Apocalipse 10:1. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: Cele o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém. Então, Apocalipse capítulo 10, a gente vai dividir ele em 2 partes nessa noite. A primeira parte, os anjos e os 7 trovões, e a segunda parte, João e o livrinho, que é a partir do versículo 8. Apocalipse 10:1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Então é o primeiro mistério que a gente vai tentar desvendar nessa noite. Quem é esse anjo forte? Os anjos e os 7 trovões é a primeira parte, como eu havia falado no início, uma parte introdutória desse estudo na noite de hoje. Os capítulos 10 e 11 tratam da tomada de posse do planeta. Então, para esse primeiro autor, esses 2 capítulos que a gente vai ver hoje e na semana que vem, tratam da tomada de posse do planeta. Jesus tem em seu poder o documento legal de propriedade do planeta. Só ele pôde romper os seus selos. Ele põe os pés sobre os 2 principais elementos do globo, a água e o solo. É um ato simbólico e legal. Nele é cumprida a exigência da justiça divina. Os ocupantes do planeta que não forem herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo terão que se adequar às regras da casa ou serão banidos para sempre. Apocalipse 10, do versículo 1 até Apocalipse 11, versículo 14, é a 4ª passagem entre parênteses no livro. A gente viu algumas anteriormente. Explica certos eventos que não fazem parte dos selos, das trombetas ou das taças, mas que acontecem ao mesmo tempo que os principais eventos deste período. Interrompe a visão principal acerca das trombetas e é inserido entre a 6ª e a 7ª trombeta, assim como a primeira passagem entre parênteses é inserida entre o 6º e o 7º selo. A gente viu isso lá, Apocalipse capítulo 7. Pés como colunas de fogo e rosto como o sol são características de Jesus, listadas no capítulo 1 de Apocalipse. O livrinho é o mesmo que estava na mão direita de Deus, lá no capítulo 5. Então, a revelação das coisas é recebida e escrita dentro do livro com 7 selos. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono
um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? E aqui mesmo, nesse capítulo 10, porém no versículo 5 e 6, e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Esse anjo forte é Cristo para ele. Quando ele vem vestido de uma nuvem, refere-se à glória de Deus sobre ele, porque ele é Deus. O arco celeste refere-se à paz e à misericórdia, e o rosto, como o sol, diz respeito ao grau da glória. Esse anjo forte, o esplendor deste anjo, se vê nas suas vestiduras, nas suas atitudes e na sua atuação. Alguns intérpretes veem nele uma representação de Cristo ressuscitado, sendo ou ele próprio, ou mais provavelmente um seu embaixador. Sua descrição inclui a nuvem que simboliza o julgamento divino, o rosto indicando a santidade divina, o arco-íris representando a misericórdia e fidelidade divinas, especialmente no assunto da aliança de Deus com seu povo. Um spoiler aqui de Apocalipse 18, versículo 21, sobre a ruína da Babilônia. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Ezequiel 1:28, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E Apocalipse 4, versículo 3, também a visão do trono de Deus, e o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Vamos para as características físicas dele. Daniel 10, 6. E o seu corpo era como berilo. Berilo é uma pedra esverdeada. E seu rosto parecia um relâmpago. E os seus olhos como tochas de fogo. Então aqui, ó, o rosto parecia um relâmpago. Aqui está o versículo mais à esquerda para vocês conferirem. O rosto era como o sol. Então, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. Agora, Mateus 17, 1 e 2. Aqui muito interessante também, por ocasião da transfiguração de Jesus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. O rosto era como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E fechando aqui a visão de Jesus glorificado, mais uma vez em Apocalipse, capítulo 1, versículos 15 e 16. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Apocalipse 10, versículos 2 e 3, e tinha na mão um livrinho aberto, esse anjo, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Esse livrinho aberto é o mesmo livro de Apocalipse, capítulo 5, mas aqui está aberto. De fato, ele é aquele que o abriu. Quando ele pôs o seu pé, revela domínio, o que significa que a justiça prevalecerá finalmente nesta terra. Apocalipse 5, versículos 5 ao 7. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, aqui no texto é mencionado que ele ruge como um leão, a raiz de Davi,
venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então aqui é a visão do livro selado com 7 selos e a visão do cordeiro também. Ele brada em grande voz como ruge um leão, apenas coloquei as referências para a gente deixar. Aqui não vou mencionar nenhuma delas. Apocalipse 10, 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Aqui para João não foi revelado, tampouco para nós, o que foi falado ali. O autor mais à esquerda e abaixo, eu ia escrevê-las, revela o fato de que João anotou tudo isso, o que se refere a todo este livro de Apocalipse. É um mistério, de fato, como que João escreveu esse livro inteiro aqui, né? Deuteronômio 29 e 29. Vejam que interessante essa passagem aqui. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Da mesma forma que ele não permitiu que João escrevesse. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Lá em Daniel 12, versículos 4 e 9, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. E no versículo 9, e ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Apocalipse 10, versículos 5 e 6. Então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Vamos comentar sobre o versículos 5 e 6. A ideia é que não demorará muito para que se cumpra o mistério de Deus. Próximo comentarista, o qual criou, revela o fato de que o mundo pertence a Deus, pelo fato de que ele é o seu Criador. Não haveria mais demora, a oração de Cristo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, está para ser respondida. Êxodo 6, 8, e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Hebreus 6, 13 e 14. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente, abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. Ezequiel 47, 14. Deus determinando as fronteiras da terra de Israel, isso aqui é algo futuro também. E vós a herdareis, tanto um como o outro, terra sobre a qual levantei a minha mão para dá-la a vossos pais. Assim, esta mesma terra vos cairá a vós em herança. E lá em Daniel 12, 7, fechando essa parte do juramento aqui, e ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Neemias 9:6. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. A terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. E eu fecho com Apocalipse 4:11. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. O comentarista mais à direita, a respeito do que ele diz aqui, já não haverá demora,
não se ofereceria mais tempo para os homens considerarem as consequências da desobediência. Então, já escolheram o mal para a vida deles. Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Tá aí, mistérios de Deus, então, refere-se à expulsão de Satanás para esse autor aqui. Tocar a sua trombeta revela o início da última metade da grande tribulação, que será pior do que nunca. Segredo de Deus. Esse segredo diz respeito à razão pela qual Deus permitiu que Satanás continuasse a reinar sobre esta terra durante esses milhares de anos. Vamos a um spoiler aqui lá, Apocalipse 11, 15 e 18. O sétimo anjo tocou a trombeta. Por que eu coloquei esse spoiler aqui? Porque ele fala aqui, ó, mas nos dias da voz do sétimo anjo, isso está lá em Apocalipse 11, 15, houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que te temem, e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas, e ele sempre fez isso de fato. Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Romanos 16, do 25 ao 27. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Efésios 3, do versículo 4 ao 6. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membro do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, essas aqui são revelações de Deus, mistérios de Deus que foram revelados ao longo do tempo. Aqui, Apocalipse 10, 8, a gente entra naquela segunda parte, né, em que João vai comer o livrinho, né? Então seria a segunda parte, João e o livrinho, a partir do versículo 8 até o 11. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Esse livrinho é o mesmo que aparece em Apocalipse 5. Novamente, esse autor aqui, ele frisa essa questão do livrinho. Apocalipse 10, 9 e 10. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. João come o livrinho.
Comer é a experiência que melhor descreve a apropriação das coisas. Como tipo do homem redimido, então vou repetir bem devagar, ó. Como tipo do homem redimido, ele está simbolizando então. João come a escritura de posse da terra. Indica que os remidos terão a posse permanente do planeta, pois a escritura, documento pelo qual se mantém ou se transfere a outrem o direito de possuir as propriedades imóveis, foi ingerida. A propriedade a que ela faz jus passou a fazer parte intrínseca do ser que a ingeriu. Não pode mais ser transferida, nem roubada, nem perdida. Comer a palavra de Deus tem o mesmo sentido. Depois de ingerida, faz parte inseparável de nós, e ninguém poderá calar o seu testemunho, a menos que nos matem. Como aplicação prática desse texto, podemos dizer que a poderosa e inigualável palavra de Deus tem um sabor doce para todos os que recebem a Jesus como seu Salvador pessoal, porque proporciona coragem para seguir adiante. Todavia, ela é amarga para todos que de alguma forma terão que enfrentar o juízo vindouro descrito nas Escrituras, os quais todo cristão deve pronunciar aos que não creem. João é tipo da igreja fiel, por isso foi ele quem comeu o livrinho, e não um dos anciãos ou um dos 144 mil israelitas selados, pois ambos representam grupos de redimidos. Só a igreja é composta da totalidade da humanidade redimida. Ela existirá na Terra com características diferentes por causa de circunstâncias especiais, mesmo depois do arrebatamento dos fiéis. O ministério profético da igreja continuará até que todas as coisas sejam purificadas e restauradas. Depois será introduzida na santa cidade e reinará com Cristo para sempre. Ficou amargo o meu ventre, indicando que mais juízo estava para vir. Diz respeito à última metade da grande tribulação, que será pior. Então, ele dá ênfase também nessa segunda parte aqui da 70ª semana de Daniel. Vamos lá para as referências bíblicas. Jeremias 15:16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Ezequiel 2:8-10, a visão também do rolo de um livro. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele estavam escritas lamentações e suspiros e ais. Depois me disse, filho do homem, come o que achares. Come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi, e era na minha boca doce como o mel. Apocalipse 10:11 é o último versículo que a gente vai comentar. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então tá aqui, comentarista à esquerda, há muitos povos, do grego epi, contra, de ou acerca de. Literalmente diz, importa que profetizes outra vez, ou seja, ainda mais adiante, acerca de muitos povos e nações, e línguas e reis. Foi isso que João fez no restante de Apocalipse, começando com a 7ª trombeta, ao segundo advento. É daí por diante, que a gente vai ver lá na frente, a partir de 11:15. Esse comentarista aqui no rodapé, importa que outra vez profetizes. Jesus está dizendo a João que a posição que ele tomou ao colocar um pé no mar e o outro na terra, não significa sua posse formal da terra nessa ocasião.
Isso não acontecerá até cerca de 3 anos e meio mais tarde. Portanto, João deve continuar a profetizar, o que de fato é a segunda metade do livro de Apocalipse. E assim a gente fecha o capítulo 10 de Apocalipse. Então, na semana que vem, a gente vai dar prosseguimento a esse parênteses. Capítulo 11, versículos 1 e 2 é a ordem para medir o santuário de Deus. E a partir do versículo 3 até o versículo 14 são as duas testemunhas mártires. Interessante, Cristiano, a gente lendo esse capítulo 10, e pelo que a gente se situa aqui, ele está no auge da grande tribulação, não é isso? Esse capítulo 10, o Helder, ele marca exatamente o início da grande tribulação, tá? A gente tem, se vai falar em temporalidade dentro dessa 70ª semana, a gente está agora em cima do muro ali, na divisória entre a primeira parte dos 3 anos e meio e entrando agora sim na grande tribulação. Assim, tá, a segunda metade, né? É interessante que ele parece ser um prelúdio do milênio, né? É como se Cristo estivesse falando, olha, tá bagunçado, mas isso aqui é meu. Então a vitória é certa. É como você falou agora há pouco, né? Um refrigério, um oásis no deserto que o povo de Deus tá passando, na verdade vai passar, né? Pelo qual ele vai passar, mas que Deus mostrando a sua soberania, né? Essa é a impressão que eu fiquei, é como se fosse um prelúdio do milênio. E outra coisa, na sua tradução, eu vou ler aqui na tradução o 11, que é um pouquinho diferente, né? O versículo 11, Apocalipse 10, versículo 11. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Aí na sua tradução é acerca de, né? Achei assim, Acerca e a respeito de. a respeito de, né? É interessante. Tu viu que faz uma diferença grande, né? Uma tradução para outra, né? É porque aí dá a impressão que você vai falar, você vai conversar, vai dizer acerca de certos povos. Aqui não, aqui na revista corrigida, fala que você vai falar a muitos povos. Então, parece um pouco diferente, assim. Me chamou a atenção. Assim. Bem diferente. Falar para muitos é diferente acerca de muitos, né? Ou a respeito de muitos. Exatamente. Você pegou a ideia. É isso que eu pensei na hora. Uhum.